Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre oratória e retórica. Vamos aprender sobre os tipos de lógica, algo que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente utiliza, às vezes não nos dedicamos a um estudo sobre lógica, mas você pode ter certeza, você, nós usamos a lógica no nosso dia a dia, né? E vejam só, você sabia que foi Aristóteles, esse filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, responsável pelos primeiros trabalhos sobre escrito de lógica? Lá na Grécia Antiga já havia essa preocupação e Aristóteles, esse filósofo grego, resolveu escrever sobre a lógica. Então percebam que a lógica não é um assunto só da contemporaneidade, não é? Ela vem sendo trabalhada aí ao longo da história, desde o período em que Aristóteles resolveu escrever sobre lógica, não é mesmo? E aqui o conceito, a lógica é uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados. Algo que você utiliza, por exemplo, na língua portuguesa. A estrutura das frases na língua portuguesa deve seguir uma lógica, né? As classes gramaticais, as palavras das classes gramaticais, elas aparecem em uma frase seguindo uma lógica que nos permite entender a mensagem que foi dada naquela frase, não é mesmo? Então, olha só, a lógica serve para pensar corretamente. É, portanto, uma ferramenta do correto pensar. E a palavra lógica vem do grego e significa razão, argumentação ou fala. Então vejam, né? A lógica é o pensamento racional, é a argumentação racional, é o discurso estruturado de forma lógica, como nós estamos fazendo aqui neste momento. E você sabia que existem 3 tipos de lógica, pessoal? A lógica por dedução, a lógica por indução e a lógica por abdução. E olha só, a lógica por dedução é quando a gente tem a regra, a premissa e a gente determina a conclusão. Essa é a lógica por dedução. Veja o exemplo que a gente tem aqui, né? Então eu digo ali para vocês, todo metal é dilatado pelo calor. Eu tenho uma regra, todo metal é dilatado pelo calor. Ora, a prata é um metal, eu tenho uma premissa, e daí eu tenho, portanto, a conclusão. A prata é dilatada pelo calor. Lógica por dedução, viu como é simples e a gente utiliza o tempo todo? Depois da lógica por dedução, a gente tem a lógica por indução, que é determinar a regra. É aprender a regra a partir de diversos exemplos de como a conclusão segue a premissa. A grama ficou molhada todas as vezes em que choveu. Então, se chover amanhã, a grama ficará molhada. Lógica por indução. Os cientistas, utilizam essa lógica no seu raciocínio lógico. E a gente vai ter a lógica por abdução, pessoal. Significa determinar a premissa. Usa-se a conclusão e a regra para defender que a premissa poderia explicar a conclusão. A gente trabalha aí com alguns condicionais, não é? E a gente vai entender por quê. Quando chove, a grama fica molhada. A grama está molhada. Então, pode ter chovido. Veja que é condicional, não é? Pode ter chovido, afinal de contas, a grama pode estar molhada por outros fatores. Associa-se a esse tipo de raciocínio as pessoas que fazem diagnóstico e aos detetives. Moçada, neste vídeo nós falamos sobre lógica e retórica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.